Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? O Lírio Matos é brasileiro, empresário e vive nos Estados Unidos. Ele teve duas EQMs quando ainda vivia no Brasil, uma aos 6 anos de idade e outra aos 12. A primeira aconteceu quando ele estava brincando numa parte da sua casa que estava em construção. Ele ficou 8 dias em coma. A segunda aconteceu quando ele teve uma infecção por causa do que parecia ser, a princípio, um simples machucado no dedão. A entrevista foi dividida em duas partes, sendo que na primeira parte ele nos conta sobre a sua primeira EQM, na segunda parte sobre a segunda EQM e também responde as nossas perguntas. Se gostarem, por favor, se inscrevam no canal, deem o seu like, compartilhem com os amigos. Isso ajuda e muito a mensagem chegar a mais pessoas. Então, vamos conhecer a história do Lírio? Bom dia, Lírio. Muito obrigado por você aceitar, compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós as suas duas experiências de quase morte. Peço, por favor, que você se apresente, nos diga de onde está falando, o que você faz e nos conte tudo de suas experiências no maior detalhe que for possível. Muito obrigado desde já e a palavra está com você. Bom dia, Carlos. É um prazer estar aqui com vocês, com você e com todo o pessoal aí que está nos vendo. Meu nome é Lírio. Eu tenho 48 anos, moro aqui no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, na cidade de Drake. Eu sou paulistano, tá? E agora eu quero vir aqui e contar minha experiência de quase morte para vocês. Bom, eu tive duas experiências, uma com 6 anos e outra com 12 anos. E a primeira eu vou contar para vocês é a de 6 anos. Eu nasci em uma família grande, nós éramos em 14 irmãos, e numa bela segunda-feira a minha mãe saiu para fazer compras e nos deixou em casa. Ficou eu, 2 irmãs e mais 2 irmãos em casa sozinhas. E quando de repente falou assim, vamos brincar, e nós começamos a brincar, eu e meus 2 irmãos mais novos, fomos brincar. Na minha casa meu pai estava construindo a escada para cima da laje, E essa escada não tinha degrau. O que nós fazíamos? Nós pegávamos um caixotinho que meu pai fazia massa, pequenininho, e nós sentávamos nele e fazia como se fosse um escorregador e descíamos. Nesse dia fomos fazer a mesma coisa, só que quando eu subi e que eu sentei no carrinho que o meu irmão me empurrou para baixo, eu não vi mais nada. Aí é onde começa toda a minha história, que após o acidente, antes do acidente, tem uma coisa que nós, no meu caso, eu não senti o impacto, não senti dor, não senti nada. A gente não tem aquela sensação de impacto, de nada. Não tive consciência. Foi quando de repente eu apareci no quarto dos meus irmãos. Nossa casa era muito grande. E eu via meu corpo no outro quarto, na cama da minha avó. E minha avó acudindo, colocando sobre o meu olho, este olho aqui, colocando um pano com água quente. Porque o ferimento foi muito grande por essa parte aqui. E eu ficava olhando ela. Eu olhava para ela e falava assim, vó, eu estou bem, eu estou bem. E de repente, eu já me via no meu corpo, ali no meu corpo, e vendo ela fazendo os mesmos tratamentos no meu olho. E eu falava para minha avó, eu estou bem, só que ela continuava gritando. Ela gritava para minhas irmãs ligarem para o meu pai para trazer o carro para poder me levar para o hospital, porque naquela época, final dos anos 70, naquela época a região é uma época que não tinha um posto de saúde em volta, então tínhamos que ir para o pronto-socorro, que era muito longe, e o sistema de saúde era muito precário naquela região, muito precário. E o meu pai, a minha avó, no caso, chamava, gritava, e eu falava, vó, estou bem, eu estou bem, estou bem. De repente,
eu saía do meu corpo e voltava para a mesma cama que eu estava sentado no outro quarto. Só que sempre de olho no meu corpo. Sempre vendo a visão no meu corpo. Assistindo tudo ali. Aí, quando de repente eu me vejo numa outra parte da casa, que seria a copa, a minha irmã colocando a roupa em mim. Ela trocava a minha roupa e eu atrás dela me via. Ela me via, né? É até estranho falar, eu me via, né? Atrás dela, ela colocando a roupa em mim. E eu até fazia o movimento de que estava levantando a perna, ela colocando a roupa em mim. Eu fazia um movimento atrás dela, ela colocava a roupa em mim, enquanto meu irmão atrás me esperava. Ela me pegou aos braços, eu vi ela me pegando aos braços e correndo pro carro. No que ela correu pro carro, eu já me via dentro do carro, sentado no banco de trás, e ela me carregando na frente, e o meu irmão dirigindo. Eu assisti todo o trajeto da minha casa até a empresa onde meu pai trabalhava, porque a empresa era próximo de casa. Meu pai naquela época era segurança dessa empresa. E os meus irmãos, a maioria dos meus irmãos trabalharam nessa empresa. Então meu pai falou assim, meu irmão pega o carro, vai lá e pega ele. E levou para a empresa, que tinha enfermaria, que era o ponto mais próximo de atendimento que a gente tinha. Era a enfermaria daquela empresa. Fui para a enfermaria. Quando eu cheguei na empresa, quando ele chegou na empresa, eu vi aquele monte de gente em volta do carro. E eu falava para ele, eu falava assim, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. Era a única coisa que eu sabia falar, que eu estava bem. E as pessoas em volta. E a minha irmã me segurando no colo, né, na frente. Aí de repente eu só comecei a ouvir vozes. Eu já não via mais nada. Foi quando veio a enfermeira da empresa, né, e pediu para que levasse para a enfermaria. Eu ouvi isso. Fui para a enfermaria. No momento em que eu estava me dirigindo para a enfermaria, que eu entrei que eu me vi passando uma porta, era onde eu estava no local escuro. O famoso túnel que a gente fala. Aquele túnel escuro e com a luz lá na frente. Aquela luz pequenininha na frente. E eu comecei a caminhar em busca daquela luz. Comecei a caminhar. E quando a gente caminha, no meu caso, né? Quando eu caminhava por ali, Carlos, eu parecia como se eu fosse uma luz, uma lâmpada. Eu era uma luz. Porque apesar de estar num túnel escuro, a minha volta estava clareando. E aquela luz, e eu caminhando. Aí de repente eu saí daquela luz muito rápido e voltei para dentro da enfermaria. Eu vi ela me tocando e falava assim, ele precisa ser levado para emergência agora. Para emergência agora. E o hospital que a empresa tinha convênio era o Hospital São Bernardo. Muita gente no Grande ABC conhece o Hospital São Bernardo. Não sei se existe mais, né? E fui, ela falou assim, você leva para lá. E eu me vi transportando pro carro. Me colocaram no carro e foi quando, de repente, as coisas assim, muito rápido. Eu já estava assim, quando ela falou assim, você tem que ser levado para o Hospital São Bernardo. Ele precisa ir para emergência. É grave. Quando ela falou isso, eu me vi no carro e de repente eu já me via descendo do carro. O trajeto de Diadema até São Bernardo dá mais ou menos 25 minutos até o Hospital São Bernardo, naquela época. Então era muito tempo para um hospital, para uma emergência. Eu tinha que atravessar Diadema inteirinho até São Bernardo, no centro de São Bernardo. E esse trajeto eu não vi. Foi muito rápido, eu não vi esse trajeto. Eu não lembro desse trajeto. De repente, foi como se assim, estalar, eu já estava descendo do carro e o meu irmão me colocou nessa parte do ombro dele, no ombro esquerdo, e desceu correndo pela porta do hospital. E eu, do lado da perna dele, eu ia assim, como se eu tivesse grudado na perna dele assim, e eu falava para ele assim, eu tô bem. E eu olhava para cima
e falava para ele assim: eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. E ele não respondia. Quando chegou na porta do elevador, ele entrou e eu entrei assim, parece que eu fui empurrado para dentro do elevador, né? Eu achava que eu não poderia, eu sabia se eu ia ou não ia, mas alguma coisa me empurrou para dentro daquele elevador. Eu fui pro elevador e fiquei ali colado na perna dele, junto. Sabe quando a gente coloca o nosso filho em volta assim, o nosso ombro? Tava daquele jeito. Fui colado com ele. Aí de repente ele saiu e eu já me via na maca, o médico olhando os meus olhos. E o médico falava assim: olha, a situação é ruim, ele vai ter que ficar internado, ele vai ter que ficar em observação. Eu via ele mexendo no meu olho, eu vi ele abrindo o meu olho, checando tudo. Ele falou assim: o negócio é grave. E eu falava para ele assim: doutor, eu tô bem. Nisso eu já estava no meu corpo. Doutor, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Não se preocupe, eu estou bem. Aí de repente, assim, muito rápido, eu já estava na cama. Eu já me via deitado na cama. E foi quando eu vi a minha mãe em volta e vi algumas pessoas da minha família ali. E eu falava para minha mãe: mãe, eu tô bem. Me perdoa, mãe. Me perdoa. Desculpa pelo que eu fiz. Me perdoa. E ninguém respondia nada. Ninguém respondia nada. E eu fiquei ali um bom tempo naquela situação, olhando eles. E quando de repente já muda o plano da vida da gente ali, foi para onde eu começava a me ver já caminhando no hospital. Eu descia como se eu tivesse descido da cama e começava a caminhar. Foi quando tinha 2 crianças ao meu lado, que para onde eu ia elas iam comigo. Elas sentavam, eu sentava, sempre as 2 sentadas, uma de cada lado de mim, sempre, uma de cada lado. Aí eu sentava no corredor, elas sentavam do meu lado. As pessoas passavam e não percebiam. Eu falei assim: essas pessoas não falam com a gente. Eles falaram: não falam. E eu comecei a andar ali, dentro daquele corredor, dentro da ala da CTI, né? Da UTI, né? Ficava andando na ala da UTI, andando. E quando chegava pela manhã, era interessante que a gente ia tomar café. A gente não, né? A hora do café. E as crianças que estavam naquela sessão, naquela ala, elas iam para a cafeteria. É uma mesa grande, gigantesca. Tinha várias crianças lá, as enfermeiras vinham, serviam café para elas. E na ponta da mesa ficava eu e os outros 2. E eles falavam assim: ela não vai servir café para você, não vai servir café para nós. Aí eu falei assim: por quê? Eu falei: porque ela não tá aqui, ela não vai servir, ela não te vê. Aí eu falei assim: ela não tá te vendo. Aí ela vinha com a chaleira gigantesca, café com leite, colocava no copo das crianças. Todo mundo chegava em mim e ela voltava com a chaleira. Aí eu falei, e foram 3 vezes aconteceu isso comigo, a história do café. E a gente sentava ali e ficava ali passando o dia sentado no corredor. Quando chegava a hora da visita, nós tinha a porta e um deles falava assim: dessa porta você não pode passar. Era a porta onde entravam as visitas. A porta ficava trancada, só pessoas especiais entravam ali. E ele falava assim: você não pode passar por essa porta. Mas por quê? Ele falou: você não pode passar. Não tinha explicação. Ele só falou assim: você não pode passar. Não se tinha explicação nenhuma. Quando chegava a hora da visita, eu ficava na porta. Aí a minha mãe passava. Quando ela passava por mim, eu grudava na perna dela. E eu ia correndo com ela ali: mãe, eu tô aqui, mãe. Tô aqui, mãe, tô aqui. Aí a minha mãe ia pro quarto. Eu via ela me trocar. Eu via ela cuidar de mim. Ela sentava, ela ficava olhando, ela falava. Nisso, eu já ia pro meu corpo. Quando a minha mãe estava lá, eu já estava no meu corpo. Só que tudo que eu falava ela não ouvia. Eu não tinha reação.
Eu ainda tava naquele coma ainda. Aí eu falava, mãe, me perdoa, mãe, me perdoa, mãe. E ela vinha, me trocava, ela tirava a fralda, eu via tudo. Ela fazia tudo. E a sensação que eu tinha é que ela estava me ouvindo. Mas ela não me ouvia. Aí eu falava, mãe, eu tô bem. Aí quando ela saía, eu saía dali e ia pro corredor de novo. E as horas, o tempo lá, a gente não tem... como é que fala? A gente não tem noção de tempo nessa hora. Tudo acontece, a gente não tem tarde, a gente não tem dia, a gente não tem noite. Tudo acontece muito rápido, né? Não, a gente não tem essa, eu vou descansar, não tem, a gente não tem como eu acordo, trabalho, descanso, não. A gente não tem essa noção de tempo. Tudo acontece no estalar de dedos. De repente eu estava com a minha mãe, e de repente eu estava já no corredor com os outros, essas duas crianças. E a gente sempre sentado ali, as mesmas situações, todos os dias. Chegava na hora da visita, eu estava lá na porta. E ele sempre falou assim, não passa dessa porta. Porque a minha vontade era sair dali. Eu não aguentava mais aquilo, eu queria sair dali. E pra mim já estava doendo muito ficar ali dentro. E a mesma coisa, as mesmas coisas. Corria para um lado e para o outro no corredor, sentava. A gente não entrava em outros quartos. O único quarto que eu entrava era onde eu estava, o meu corpo, e a cafeteria. E dali pro corredor. A gente não entrava em outros quartos, né? E de repente, a gente sentado no meio do corredor, um deles olhou para mim e falou assim, olha, agora você pega e vai para lá que ela vai te chamar. Eu falei assim, mas como assim? Vai, uma dessas crianças, vai pra lá que ele vai te chamar. Aí eu falei, tá. Aí de repente, voltei pro meu corpo. E no que eu virei pro lado, que eu acordei, eu virei pro lado e olhei pra menina que tava do lado, na cama do lado. Uma outra menina que tava na minha cama do lado. Quando eu virei, eu olhei pra ela. Ela começou a gritar, ele acordou. E foi quando a posição da minha cama era de frente, quem estava a gente fala front desk, né? Quem estava na mesa das enfermeiras lá na frente, dava para ver o nosso quarto inteirinho. Elas vieram correndo e começaram a me atender de novo. Aí foi quando eu voltei. E a primeira coisa que aconteceu nessa volta do corpo, da alma pro corpo, era que eu vomitava, eu vomitei a cama inteira, né? Aí foi quando eu comecei a sentir dor, aí foi vomitando, praticamente tudo, eu não podia comer nada, eu não comia nada. Minha mãe trazia bolacha, ela trazia maçã, ela trazia um monte de coisa para mim comer, eu comia e botava para fora, E isso tudo depois que eu voltei pro meu corpo, né, à vida. E eu comecei a ter esses problemas lá no hospital. Eu vomitava muito, não podia comer nada. E aí os médicos falaram, você não pode comer nada. E fiquei só no soro. E fiquei 8 dias nessa situação. Isso tudo aconteceu em 8 dias de coma. No 8º dia eu acordei. Aí eu fiquei mais 3 ou 4 dias lá internado. Então faz uns 12 dias. Então 8 dias eu fiquei em coma. Tudo isso, essa parece não ser muito, mas foram 8 dias que a gente não tem noção, que passa muito rápido essa experiência de morte. Tudo aparecia muito rápido. Do mesma hora que eu estava vendo a minha mãe chegando, eu já estava no corredor e eu já estava tomando café da manhã. Era tudo muito rápido. Não tinha aquele espaço que você tem que esperar horas, você tem que esperar isso não, era tudo no estalar de dedo. Eu saí dali do hospital, fui para casa com meu olho desse tamanho, gigante. Minha avó falava que meu olho parecia um ovo frito quando eu cheguei no hospital, foi o que ela falou, por causa da pancada que eu tomei, né? E essa foi a primeira
EQM que eu tive e que até hoje eu passo para muita gente, converso com algumas pessoas entendem, te compreendem, mas ainda fica aquela dúvida, e a gente tem as pessoas que vai fazer de nós, né, uma chacota. Só que eu, né, sou uma pessoa que eu sempre, desde criança, falei para todo mundo e falo assim: vocês não sabem o que é você passar por isso, você ter uma experiência dessa, para você chegar hoje onde eu cheguei, de falar assim: se eu morrer, eu sei para onde eu vou. Se eu morrer, eu não vou passar o que muita gente acha que vai passar, por coisa ruim. Porque a morte, a própria palavra de Deus fala que a morte é uma coisa boa, que a flor tem que morrer para poder florir de novo. E meu nome é Lírio, eu tive que morrer para florir de novo. Então, quer dizer, eu levo isso, a morte hoje, como uma coisa boa para mim, que na hora que eu desfazer dessa matéria, eu vou para um lugar bom. Nós iremos, não só eu, nós iremos, né? Eu levo isso para muita gente não acredita, entendeu? Muita gente acha que a gente tá ficando louco, você tá doido, você tá maluco, de onde você tirou isso? Não é de onde tirar, você tava sonhando, não é sonho, cara. Não é sonho, porque eu falo com a minha mãe: mãe, a senhora fez isso, mas como se você tava dormindo? Como que você sabia a cor a roupa que eu vestia, sendo que você estava em coma? E eu falava assim: mas a médica tal, a menina tal, ela fez isso, fez aquilo. Ela falou assim: não tem como. Eu falei assim: tem, mano. Tem sim. E uma coisa que eu aprendi com tudo isso é que você acaba se despregando desse mundo. Você aprende a se despregar das coisas materiais. Eu tô aqui para poder acalmar o coração de vocês, para que vocês tenham fé que dessa vida, dessa carne aqui, a gente não leva nada. O que a gente leva tá no coração da gente. Entendeu? É o amor, é o cuidado com o próximo, as coisas boas que a gente faz. A gente faz coisa ruim, mas Deus tem misericórdia da gente. Mas a gente tem que esquecer que isso aqui, vai apodrecer. Isso aqui você não vai levar. A gente vai levar o de bom que a gente fez, o nosso espírito. Então cuida do teu espírito, cuida da tua alma, para que quando você puder sair daqui, você sair feliz. E você vai ter uma felicidade que você não faz sentido, você não faz ideia de como vai ser. Porque todo momento que eu passei por isso, eu sempre falava para minha mãe: mãe, eu estou bem. Eu estou bem. Repara que todas as vezes eu falo: eu estou bem, falando para todo mundo. Então quer dizer, pra gente que fica, é ruim, tem a dor. Mas para quem vai, é a melhor coisa do mundo, porque ele está bem. Entendeu? A morte é só uma fase para a segunda vida. É isso que eu quero passar para vocês: segurança, paz de espírito para todos vocês nessa primeira EQM que eu tive. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista do Lírio Matos, onde ele nos conta a sua segunda EQM e também responde as nossas perguntas. Você vai amar. O link está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega o vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?